Fala galera, tudo beleza? Vamos continuar aqui, né? As questões de porcentagem. Veja bem, a questão 10 no material de vocês é uma questão da UFES, 2013.1. Vamos lá? Veja bem, ó. Um investidor comprou 40 mil reais de ações de uma empresa que valorizaram 10% no primeiro mês, ao mês, né? Durante os 2 primeiros meses, mas tiveram uma queda de 20% no terceiro mês. Com essas ações, pode-se afirmar que o investidor teve durante esse período. Se liga aqui, ó. A ideia inicial é a seguinte, ó. A gente tem 40 mil aqui, né? Pronto. Aí ele falou o seguinte, ó. As ações valorizaram 10% a cada mês nos 2 primeiros meses. Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui, ó? Vezes 1.1, vezes 1.1. Por que isso 2 vezes? Isso aqui tem a ver com o aumento de 10%, no primeiro caso, fator que estudamos nos vídeos passados, né? E aqui a mesma coisa, aumento de 10%, tranquilo? E aí ele falou o seguinte, mas teve uma queda de 20% no terceiro mês. Aí eu faço o que aqui? Vezes 0,8. Que esse 0,8 é o quê? Uma redução de 20%, concorda? Pronto. Aí no final ele pergunta, teve o quê? Teve um lucro, teve um prejuízo, o que aconteceu? Aí você faz o seguinte, ó. É só chegar aqui e fazer o quê? Essa conta aqui, tranquilo? Então a gente faz assim, ó. 40 mil vezes, quanto é 1.1 vezes 1.1? 1.21 vezes 0,8. Tranquilo? Então é só chegar esse aqui e fazer sua continha aí, tá bom? E que a gente combinou que essas contas a gente vai adiantar o passo aqui, não é isso? Então o que a gente faz aqui, ó? Pega 1.21, multiplica por 0.8, tá certo? Isso vai dar 0,968 vezes os 40 mil iniciais. Temos aí 38.720. Então chega aqui no cantinho, ó, escreve, ó, 38.720. Aí, poxa, se era 40 mil e se tornou 38.720, ele ganhou ou perdeu? Perdeu, né? Como é que a gente faz aqui, ó? Passo A, passo B. Qual é a ideia? 40 mil menos 38.720. E aí? Botar um cifrãozinho aqui, ó. Vamos fazer o quê? Isso aqui menos os 40 mil, correto? Então, bora aqui, ó. Menos 40 mil. Ou seja, ele perdeu quanto? 1.280. Eu vou botar um menuzinho aqui como sinal de prejuízo, tá? Então, ó, ele perdeu 1.280. Beleza? Bom, gente, nessa questão aí, ó, isso é a letra A, não é isso? Então, prejuízo de R$ 1.280, a questão da UFES aí 2013. Tudo bem? Vamos adiante, então. Questão 11. Repare, essa questão foi da Unip, tá certo? Que também nessa época da UFES é da Banca Consultec. E fala o seguinte, ó, 2017.1 de Medicina, faculdade particular. Recentemente, no comércio, promoções do tipo Black Friday, né, atraíram muitos clientes. Procurando explorar a motivação, uma farmácia doutor para produtos de higiene, a promoção seguinte, pelo preço de 17, leve 20 unidades. Nessas condições, pode-se afirmar que o desconto concedido por essa farmácia sobre o preço de cada unidade do produto em promoção foi de... Ó, a promoção é o seguinte, você vai pagar 17, mas vai levar 20. Bora pensar o seguinte raciocínio, ó, pelo caminho que a gente vem fazendo, normal, né, que é o caminho mais rápido que a gente explicou na teoria aqui, seria o seguinte, ó, era 20, correto? Eu multipliquei com quem para poder virar 17? Era 20. Eu multipliquei com quem para virar 17? Se eu estou indo do maior para o menor, o que é isso? Uma redução, tranquilo? Então esse x aqui, gente, ó, é um fator de redução, ou seja, uma simbologia negativa, tranquilo? Aí se você calcular isso aqui, vai dar o quê? X é igual a 17 dividido por quem? 20. Se eu fizer isso aqui, se eu não me engano, dá 0,85. Aí se o fator foi 0,85, está mais do que provado que é uma redução, né? Redução de quanto? Já estudamos aqui na aula, no tópico passado, uma redução de 15%. Você fala, pô, Ricardo, esse esquema seu, às vezes eu não entendo direito, não fica muito claro e tal. E aí,
gente pode fazer por outra forma? Tem outro caminho para fazer? Tem sim. Vamos fazer o seguinte, ó. Letra B aqui, ó. Tá aqui do lado. Você fala, pô, cara, eu gosto de fazer regra de 3. Então bora assim, ó. 20 é 100%. Que eu acho que é desnecessário, mas tudo bem. 20 é 100%. 17, então, quanto é que é? X%. Tranquilo? Aí você vai fazer, ó, cruz credo, só para dizer que eu nunca fiz aqui, ó. 20 vezes x é igual a 17 vezes 100. Correto? Tranquilo. Aí você corta aqui, passa o 2 dividindo, a x fica 17 vezes 10 dividido por 2. Aí esse x dá quanto aqui? Corta aqui, né? Fica 5. Então vai dar 85%, né? Só que isso aqui é o seguinte, quer dizer que o 17 representa 85% dos 20, que seria o 100%. Só que não foi isso que ele perguntou qual foi o desconto, né? Então sua resposta final vai ser o seguinte, ó, vindo para cá, resposta vai ser 100% menos 85%. Ou seja, a sua resposta quem é? 15% de desconto. Tranquilo? É a segunda forma de fazer a questão. Você fala, pô, cara, mas eu acho que tem um jeito mais tranquilo, velho. Vamos fazer para um outro formato mais tranquilo? Mais fácil? Tem por regra de 3? Tem. Qual é o estilo aqui, ó? O estilo é o seguinte, o 20, ó, ele é quanto? 100%. O desconto entre 20 e 17, quanto é? 3. Aí você vai direto ao ponto aqui, ó. É x%. Fazendo sua regra de 3 vai ser 20 vezes x é igual a 3 vezes 100. Corte aqui o zero, corte o zero. X vai ser 3 vezes 10 sobre 2. Corte o 10 com 2, fica 5 em cima. 5 vezes 3, 15. Aí o seu desconto sai direto, sem ter que fazer a subtração no final do 100%. Tudo bem, gente? Então, existem 3 formas de fazer essa questão. Vamos relembrar novamente, ó. Caso A, que é o caso que eu gosto de fazer, o método prático. Qual a ideia? 20 multiplica com quem para virar 17? Se eu estou indo do maior para o menor, é um fator de redução. Se eu estou indo do menor, se fosse 17 vezes y é igual a 20, seria um fator de aumento, porque eu estou indo do menor para o maior. No caso da gente, é do maior para o menor. Então, fator de redução. Deu quanto a resposta? 0,85, que é o quê? O número menor que 1 é um fator de redução, não é isso? Quando o número é maior que 1, é um fator de aumento. Quando é 1, ele é neutro. A gente falou isso na teoria passada. Então, se deu 0,85, quer dizer o quê? É um desconto do quê? Do que falta para 100%. Então, 0,85, se for em decimal, eu penso, qual o número que falta para chegar no 1? 0,15. Eu acho mais fácil pensar o quê? Em porcentagem. 0,85 é 85 sobre 100. 85%. Então, de 85%, desculpe, para chegar em 100%, falta quanto? Falta 15%. Então, fator de redução de quanto? 15%. Esse é o jeito A que eu gosto de fazer. Se você gostar do jeito B, qual seria a ideia central aqui? Uma regra de 3. O 20 é 100%, que é o total. 17, que é o valor com desconto, né? Que se você vai pagar 17, na verdade, ao invés de 20, vai levar 20, mas vai pagar 17. 17 é x%. Faz sua regra de 3 normal, encontra quanto? 85%. Quer dizer o que é isso aí? Quer dizer que 85% é quanto 17 equivale dos 20. Porque 20 é o total. Então 17 é quanto? 85%. Tranquilo? Aí eu faço o que na verdade? 100, que é o total, menos 85. O desconto é de quanto? Ele quer saber a diferença que você deixa de pagar, né? Desconto é de 15%. Mas você fala, pô, cara, tem um jeito mais fácil ainda. Tem a letra C. 20 é 100% e a diferença dos dois, que é exatamente o desconto, fica mais fácil ainda. A diferença é quanto? Isso aqui veio da onde, esse 3 aqui, ó? Se eu quiser colocar aqui ao lado. Isso aqui veio do 20 menos o 17. Tranquilo? Aí ficou o quê? 3. Então 20 é 100%, 3 é x%. Faz sua regra de 3 e encontra a resposta direto 15%. Tranquilo, não é isso? Vou afastar rapidinho para você dar um print aí na solução. Como a gente combinou de você não copiar enquanto eu estiver explicando, certo? Tira seu print direitinho aí e vamos partir para a próxima questão. Tranquilo? Que é a questão 12 aí do nosso material. Vamos lá. Já deu seu print aí, deixa eu apagar aqui rapidamente. E aí você vai, a gente vai dar continuidade. Vamos lá. Então você vê, galera, que é importante sim saber a teoria, tem que entender a teoria, tá? Mas aí depois você tem que praticar muito, velho. Principalmente em ordem gradativa.
Então você vai fazendo questões mais tranquilas, mais fáceis, e vai subindo o nível, tá? Até chegar no nível de onde você quer passar. Você fala, poxa, eu quero passar na USP, quero passar na Unicamp, quero passar na Unesp, Unesp, enfim, federal, uma pública da vida aí, de algum estado desse qualquer, enfim, Minas Gerais, sei lá, Espírito Santo, qualquer um desses aí que não seja o Enem, né? Ou até o Enem também. Você tem que fazer o quê? Resolver questões da sua banca onde você quer passar. Se eu quero passar lá, eu tenho que resolver questão de lá, para entender a linguagem daquela faculdade, como é que ela vem cobrando os assuntos, tranquilo? Então, beleza. Bom, galera, é o seguinte, a questão 12 fala o seguinte, ó, ela é da FASA, tá, de Medicina, 2015.2, que também é da banca Consultec, tá bom? Fala o seguinte, após cair 20% no primeiro ano, o número de casos de infecção hospitalar teve aumento nos 2 anos seguintes de 25% e de 10%, respectivamente. Conclusão, ao todo, nesses 3 anos, o número de casos aumentou. Então, ele está afirmando que você fazendo essas operações de aumentos misturados com descontos sucessivos aí, um atrás do outro, no final vai dar aumento. Então, com certeza, a resposta tem que dar com um número o quê? Pensa aí, maior que 1, não é isso? Porque vai dar aumento. Se fosse redução ou desconto, geralmente usa a palavra redução, seria um número menor que 1. E se desse 1, seria neutro, tranquilo? Então, com certeza, vai ser um número o quê? Maior que 1. Bom, qual a ideia inicial aqui? É o seguinte, ó. Após cair 20%, eu não preciso nem botar o X, mas se você quiser botar o X, bote. Eu não vou botar, não. Redução de 20%, ó, 0,8. Concorda comigo? Então, aqui no fator, eu vou botar o quê? Redução de 20%. Aí depois, sucessivamente, vezes, vai ter o quê? Vai ter um aumento, 2 aumentos seguidos. Um de 25%, 1,25%. Olha como é importante, rapaz, você saber aquilo que eu falei, que são os fatores. Lembra que eu fiz uma tabelinha treinando? Olha como cai demais isso aqui. Tem que saber fazer. Então, o que acontece? Uma redução de 0,8%, que é redução de 20%, o fator é 0,8%, um aumento de 25% e um aumento de 10%. Então, aqui eu vou escrever, ó, mais 25% e aqui, mais 10%. Ao final dessas operações aqui, o que aconteceu? O que deu a resposta? Qual foi a resposta que deu final? E aí você tem que fazer suas contas normais, tá certo? Para a gente ganhar nosso tempo aqui, vamos multiplicar rapidamente aqui, ó. 0,8, ó, 0,8 vezes 1,25 vezes 1,1. Resposta final, 1,1. Então, bora escrever aqui, ó. Resposta final foi 1,1. Pô, rapaz, se você falou que deu 1,1, então, número maior que 1, aumento, né? Com certeza. E aí, a resposta foi o quê? Foi um aumento de 10%. Após essas 3 transações sendo feitas, né? No caso, um desconto e 2 aumentos. No final, a resposta deu o quê? Um aumento. A questão tinha citado já que ia dar aumento, né? Então, foi bem coerente o que já vinha falando no texto, a gente só afirmou e marcou a resposta lá da letra A, 0,1 no caso, 10%. Beleza? Próxima questão, vamos para a questão 13. Ó, galera, é o seguinte, ó, a 13, aí você tem que abrir um pouquinho a cabeça, tá? Relaxe, não chore, não se desespere, fique tranquilo, que a questão 13 é um pouco mais difícil, tá? Ela sobe um pouquinho de nível, uma questão muito bem bolada da Consultec da Faculdade Unime, que é a faculdade aqui de Lauro de Freitas, interior da Bahia, que tem medicina também, tá? Esse vestibular foi o vestibular específico de medicina, que fala o seguinte, ó. No início da década de 80 do século passado, em certo país, 100% da população era fumante. Então, bora começar já escrevendo os dados aqui, ó. 100% não, desculpe, 25% era fumante. 100% é inicial, tá? Então, bora montar um esqueminha, sempre fazer um esqueminha, ó pra cá. Ó. Então, ó, 100% da população. Beleza, bora separando 2 casos aqui, ó. Caso 1 e caso 2. Fumante e não fumante. Bora ver aqui, ele falou que 25% era fumante, ó. 25% era fumante. Logo, não falou nada, mas você sempre vai fazer isso, ó. Logo, se não falou nada, mas não interessa. Se ele afirmou que 25% era fumante, logo 75% não é fumante. Você escreve logo isso aí, ó, no seu esqueminha. Tranquilo? Então vamos continuar o texto. Ao longo daquela década, o número de fumantes aumentou 44%. Mas na década seguinte, campanhas com antitabagismo levaram a redução de 28% nesse número. Poxa, então, aqui ó, da parte fumante, teve um aumento. Aí o que acontece? Ou você trabalha com número, ou você trabalha com o quê? Com decimal normal, com porcentagem. Se você achar mais fácil, que realmente fica mais fácil nesse caso, ó, bora chamar um exemplo
que o total, na verdade, são 100 pessoas. Tudo bem? E se são 100 pessoas, aqui passa a ser o quê? 25, que é 25% de 100, e aqui passa a ser 75, que é muito comum esse financeiro, você fazer esse ajuste. Tranquilo? Então, beleza. Ele falou o seguinte, ó. Aqui da parte que é fumante, teve um aumento de 44%, ó. Então, o caminho aqui que eu vou fazer, ó, para a próxima etapa vai ser o quê? 25 vezes 1,44. Concorda comigo? Teve um aumento de 44%. O que eu vou fazer aqui, ó? 25 vezes 1,44. E você não vai usar a calculadora, você vai fazer sua conta normal, tá? Então, vamos lá. 25 vezes 1,44 dá 36. Então, venho aqui, ó, 36. Pronto. Aí aconteceu outra passagem de uma década e teve um outro raciocínio, ó. Teve uma redução de 28%. Então, esse mesmo número agora, 36, teve uma redução de 28%. Redução de 28, 100 menos 20, 80. Menos 8, 72. Então, o fator é quanto? 0,72. Tranquilo? Aí você passou a ter quanto aqui? 36, ó, vamos lá? 36 vezes 0,72. Se for para 25,92. Olha que interessante. Essa questão é mais difícil, ó. 25,92. Maravilha! Então você começou com, exemplo, 100 pessoas, e aí 25 fumavam e 75 não fumavam. E aí nessa primeira, deixa eu escrever aqui embaixo, ó, primeira década, segunda década. Na primeira década teve um aumento, ó, por isso que eu usei esse fator aqui, aumento de 44%. Aí você multiplicou por 1,44, tá bom? Foi para 36. Na segunda década teve uma redução de 28%. Aí você foi para quanto aqui? Foi para 25,92. Concorda comigo ou não? Tranquilo, né? Beleza. Só que entenda o seguinte, ó, teve esse raciocínio, está todo montado, mas teve um outro pensamento. Por isso tornou essa questão bem difícil. Porque teve uma questão também de separar isso aqui, mas teve também um aumento populacional. Então misturou dois raciocínios na mesma questão. Então torna bem complicado. Se você não faz esquema, fica difícil enxergar. Fazendo esquema já não é fácil. Tá? Dá um trabalhozinho de enxergar. Se você não fizer esquema, aí, meu irmão, não adianta. Você tem que fazer esquema. Aprenda a fazer esquema em básica, em financeira, certo? Em análise combinatória, em probabilidade, quando necessário, conjuntos. Você tem que fazer um esqueminha, porque senão fica complicado você entender. Tá bom? Beleza. Ele falou o seguinte, ó. Terminamos na parte do 28% desse número. Continuando agora. Sabendo-se que, em cada década, um aumento populacional foi de 20%, conclui que, ao final da década de 90, os fumantes representavam. Repare, ó, qual foi a ideia? Deixa eu pegar de outra cor aqui, um piloto. Azul, ó. Isso aqui teve aumento de quanto aqui? Aumento de 20%, ó. A população aqui, ó, na primeira década, teve um aumento de 20%. E aí, quer dizer o que aumento de 20%? O fator quanto? 1,2, né? Então, essa passagem de azul aqui de outra cor é 100 vezes 1,2. Ou seja, passaram a ter quantas pessoas? 120. Então, nessa primeira passagem aqui, ó, é 120 a quantidade de pessoas. Tudo bem? Então, aqui foi o quê? A primeira década. Aí, a segunda passagem de novo, ó, para chegar no final aqui, a segunda década, foi também um aumento de quanto? 20%. Ou seja, segunda década. Tudo bem? Beleza? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui o 120 e vou multiplicar por 1,2. Isso vai dar aí 144. Tranquilo? Então, no final, chegou aqui, ó, 144. Beleza. Aí ele perguntou o seguinte, então agora, no frigir dos ovos, ó, nesse esqueminha aqui final, dos dois, ó, quanto é que isso aqui representa de fumante em relação ao total? Sacou? Aí eu tenho duas ideias. Ou eu faço regra de 3 ou eu faço aquele esqueminha que eu expliquei no começo. Eu vou fazer esse esqueminha para poder mudar inicialmente, ó. Se lembra que eu falei o seguinte, quando eu quero saber quanto isso aqui representa disso, eu faço valor dado sobre valor de referência, aí dá em decimal. Se você quiser em porcentagem, eu multiplico por 100. Lembra disso? Então aqui que eu vou fazer no canto, ó. No passo, vamos chamar isso aqui de passo 1. Eu gosto de numerar os passos, tá? Passo 2, então, ó, é esse aqui. Valor dado sobre valor de referência vezes 100. Isso vai tornar o quê? A minha resposta. Tranquilo? Então, a resposta vai ser
Valor dado, esse em relação a... Eu quero saber quanto esse aqui representa, que é a quantidade de fumantes, em relação ao total populacional, tranquilo? Então esse aqui é o referencial, ele é o guia, ele é 100%, ele é o horizonte. Então valor dado em relação ao valor de referência vezes 100, tranquilo. Então ó, 25,92 sobre 144 vezes 100. Então a minha resposta se torna o quê? Essa conta aqui, tranquilo? Aí eu multiplico aqui em cima, né? Então dá 2.592 dividido por 144. Aí você vai ter que fazer sua continha na mão normal, tranquilo? Vou chegar aqui e vou calcular, ó. Então vai ficar 2.592 dividido por 144. Isso dá 18%. Ó, 18%. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa quantidade de fumantes aqui é 18% em relação ao total, que é o guia, que é o horizonte, que é o referencial, que é quanto? 100%. Você fala, porra, cara, esse negócio desses esquema 2 aí, eu sinto que na aula presencial, aqui em Salvador, que a gente ensina aqui nas turmas, a galera fica, pô, Ricardo, eu entendo e tal, mas é novidade, essas coisas de novidade chocam um pouco a pessoa. Então a pessoa às vezes gosta de fazer o trivial, gosta de fazer o feijão com arroz. Não tem problema, se você achar que ainda não está seguro, faça por sua regra de 3 normal. E aí depois você vai entender o meu modelo e vai vendo que sempre essa regra de 3 você cai nesse caso. Então você não precisa ficar perdendo tempo em fazer isso aqui, ó. Ficar fazendo regra de 3, você vai direto ao ponto. Mas vamos dizer que você não tenha gostado. Você fala, não, cara, faça aí por favor para mim. Ou do jeito normal, tá? Que eu estou mais seguro. E aí depois com o tempo eu vou pegando a manha e vou fazendo do seu jeito. Então vou fazer desse jeito mais convencional. Novamente o caso 2 aqui, ó, no canto. Deixa eu botar de outra cor aqui, para simbolizar que eu estou fazendo outro pensamento, ó. Ou, na verdade, o mesmo pensamento, só que de outro jeito. Vou botar de outra cor aqui. Passo 2, a mesma coisa, tá? O que você faria, então, do jeito normal? 144 é o seu guia, bem tranquilo. Ele é quanto? 100%. O 25,92, ele é quanto? X%. Produto dos extremos igual dos meios, famoso cruz credo, não é assim? Então vai ser 144 vezes x é igual a 25,92 vezes 100. Corre a vírgula, né? Então vai ficar x é igual a 2.592 sobre 144. Pensa na mesma coisa, velho. Vou pagar. Repare. Não é a mesma coisa? Aí, ó, se eu for continuar aqui, ó, igual então. Veja se essa parte de laranja aqui, ó, não é exatamente igual a essa parte aqui. Não é? Então, por esse motivo que eu não fico fazendo essa regra de 3. Porque sempre cai nesse caso aqui, ó. Sempre cai nessa divisão vezes 100, ó. Tá vendo? Então não precisa ficar fazendo. Mas tudo bem. Quer fazer, fique tranquilo, faça esse negócio, se sinta mais seguro, tá bom? Jogue duro. Eu vou sair do quadro, você dá seu print aí e vamos dando continuidade nas questões, tá bom? Vamos lá. Larará, dê seu print aí, de boa, tranquilo. E vamos que vamos. Papararapapá. Vou apagar então, viu? Vamos lá. Já copiou esse negócio aí. Vamos nessa. Ai, ai. Todo mundo ligadão aí, em porcentagem. Para poder detonar no Enem, nas provas dos vestibulares. Tanto de medicina como os outros cursos também quaisquer. Jogando duro. Estude, viu? Estude seu negócio. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Vamos fazer essa questão próxima aí. Deixa eu colocar aqui os pilotos. Essa questão fala o seguinte, ó. Questão 14. Bora ler aqui ela e depois eu vou ler montando esqueminha, tá bom? Fala o seguinte. O pronto-socorro de um hospital é dividido em dois setores. O setor 1 tem 65% dos casos são graves. Então bora logo botar um esqueminha aqui, ó. Setor 1 e setor 2, tá? Então, aqui, setor 1. Setor 1 começa com 100%. É o guia. Vamos separar em dois casos aqui, ó. Caso 1, caso 2. Um vai ser o quê?
grave, não é isso? Vou chamar de grave 1. E o que não é grave 1 é o que falta para 100%. Quantos graves são? 65%. Quanto é que não são graves? O que falta para 100%. 65 põe 5, 70, ponta 30. Põe 30, tudo bem. Põe 30, você quer para terminar. Põe 30 e fecha o 100%, tá bom? Então fechou o total aqui, beleza. Aí ele vai explicar daqui a pouco o caso 2, ó. Bora ler aqui, ó. Fala assim. No setor 1, 65% dos casos são graves. Mas esse número vai cair para 25%, ou seja, vão ter 25% de graves no caso 2, né? Então, beleza. Então, o caso 2 mudou. Só que, ó, 100%. Separado também em dois casos, ó. Grave 2 e não grave 2. Quem são os grave 2? 25%. Logo, esse aqui é quanto? 75%. Não é? Então, beleza. Aí ele falou assim. E ao todo, o que é ao todo? Os dois juntos, né? 55% dos casos do pronto-socorro são graves. O setor 1 corresponde por uma porcentagem do total de casos de qualquer tipo igual a. Ó, a gente falou o seguinte, ó. Grave eu tenho aqui e tenho aqui, concorda? E ao todo seriam os dois, né? Então dá para montar uma expressãozinha aqui no canto, ó. Repare o que eu posso fazer. Caso 3 aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó. 0,65, que é 65%, no caso do G1, somados com 0,25, no caso do G2, vai ser igual a 55% dos casos, ou seja, 0,55 do total, ou seja, Z1 mais Z2. Concorda comigo ou não? Vê se consegui entender, ó. Quem são os casos graves? No G1 é 65, no G2 é 25%, tá? Percentual. Aí o que acontece? 65% do G1 são graves, mais 25% do G2 equivale a um total de quanto? 55% do total, que é G1 e G2. Tranquilo? Aí eu vou resolver isso aqui e comparar, na verdade, o G1 é o dobro de G2, o G2 é um terço de G1, comparar G1 com o G2. Aí fica uma equação e duas variáveis inicialmente, né? Então bora arrumar aqui, ó, vai ficar assim. 0,65 G1 mais 0,25 G2. Distribuo aqui, ó. 0,55 G1 mais 0,55 G2. Passa o G1 para cá, passa o G2 para lá. Tá bom? Então vai ficar o seguinte, ó. 0,65 G1, passa para cá, menos 0,55 G1, é igual a quem já está lá, que é 0,55 G2, menos 0,25 G2. Vou puxar para cá, para o espaço, ó. Vai ficar assim. 0,65 menos 0,55, 0,10. Então, ó, 0,10 G1 é igual 0,55 menos 0,25, 0,30, né? 0,30 G2. Gente, uma ideia bacana para fazer isso aqui, deixa eu pegar um outro piloto aqui, ó. Uma ideia bacana para fazer isso aqui é o seguinte, ó. Você pode muito bem passar dividindo, sem problemas, tá? Tranquilo. Só que assim, para não trabalhar com decimal, o que você pode fazer? Multiplique os dois lados por 10 ou por 100. Primeiro membro, segundo membro da equação. O que eu faço dos dois lados numa equação pelo mesmo valor não altera a resposta, tá? Então, se eu multiplicar um exemplo, vezes 10 dos dois lados, vê se não fica mais fácil, ó. Vai ficar quanto aqui? 1 G1, porque 0,10 vezes 1 é 1. E aqui fica o quê? 0,3 vezes 10, 3 G2. Aí de cara eu tenho o quê? Que G1 é igual a 3 G2. Ou seja, G1 é o quê? O triplo de G2, não é assim? E aí no caso 4, para fechar aqui, ó, vou botar no cantinho aqui, ó, caso 4, eu sei que G1 mais G2 é igual ao total de casos, 100%. Tranquilo? Bom, aí o G1 é quanto? Posso botar todo mundo em função, aí eu tenho o quê? Repare, eu tenho uma equação, duas letras, outra equação, duas letras, duas equações, duas letras, aí pode ser que seja, né, sistema possível determinado. Então,
Vou calcular para achar o valor de G1 e G2. O número de equações tem que ser igual ao número de variáveis para poder começar a calcular o valor de cada um. Põe o G1 aqui no lugar de G2, o G1 em função de G2, aí fica assim, 3G2 mais G2 é igual a 100%. Ou seja, 4G2 é igual a 100%. G2 é igual a 25%. Se G2 é 25%, G1 para fechar o total é quanto? 75%. Tranquilo? O setor 1 responde por uma porcentagem do total de casos de qualquer tipo igual a. Então G1 responde por quanto? Por 75%. Então é isso aqui que ele está querendo. O caso 1 responde por quantos por cento do valor de casos graves? 75%, tá bom? Falta quanto tempo aí? Tá bom? Então, galera, nossos 30 minutos, que é nosso prazo combinado aqui de cada vídeo, está encerrando. Vamos partir para um próximo vídeo aí. Deve ter 1 ou 2 vídeos mais ainda de porcentagem, muita coisa, né? Questão com uma zorra. Para depois a gente começar a teoria de juros simples e compostos, tá bom? Então vamos encerrar esse vídeo e voltamos daqui a pouco com continuidade das questões. Um abraço aí, até daqui a pouco aí.